A figura mostra como 3 líquidos immiscíveis, são líquidos que não se misturam, de densidades diferentes, se dispõem em um tubo em forma de U, em equilíbrio eletrostático. Olha lá, vou voltar aqui para dizer para você, mais uma vez, você não esquecer que essa palavrinha, esse termo que está aqui, ele é importantíssimo, tá? Sendo dadas as densidades do líquido 1 igual a 0,5 gramas por centímetros cúbicos e a do líquido 3 igual a 2,5 gramas por centímetro cúbico, qual é a densidade do líquido 2? Olha a pergunta. Qual é a densidade do líquido 2? Essa é mais uma aplicação do teorema de Stevin, tá joia? É mais uma aplicação do teorema de Stevin. Bom, se um líquido homogêneo, né, vamos dizer assim, apesar de eles não se misturam, né, eles formam várias fases, estão se formando 3 fases aí. E aí o que a gente tem? Se ele está em equilíbrio nessa situação, em um tubo em forma de U, no equilíbrio, pontos que estão na horizontal, na mesma horizontal, estão sob mesma pressão. Então, se você escolher, por exemplo, esse ponto que aqui está, deixa eu pegar aqui, se você escolher, por exemplo, esse ponto que está aqui, a pressão nesse ponto vai ser igual à pressão nesse outro ponto aqui. Repare que a questão já está bisurada, né? Porque ele passou aqui, ó. Pode ser qualquer ponto. Se você pegar esse ponto aqui e pegar esse ponto aqui, eles também estão sob a mesma pressão. Só que você não vai ter essas alturas mencionadas. Ele mencionou essas alturas aqui. Então, você vai pegar esse ponto aqui. E aí, o que você vai fazer? Você vai dizer que a pressão nesse ponto A é igual à pressão nesse ponto B. Só que aí, a pressão em cada um dos pontos diz respeito ao que tem acima desse ponto. Então, eu costumo dizer, quando vou resolver essa questão, você estabelece, então, que a pressão nesse ponto é igual à pressão nessa, só que a pressão em cada um desses pontos depende do que tem acima deles. Então, a gente vai, pelo teorema de Stevin, né, a gente vai dizer, então, que a pressão em um ponto é igual à pressão no outro ponto. Então, a gente vai dizer que a pressão no ponto A, ela é igual à pressão no ponto B. Mas o que tem acima desses pontos? Então, aí você vai olhar para cá e você vai ver. Acima do ponto A, você tem a altura do líquido 2, e você também tem a altura do líquido 1. Olha aí. E do outro lado, você tem a altura do líquido 3. Por que eu estou fazendo referência à altura? Porque num ponto qualquer, a pressão hidrostática só depende da altura da coluna de líquido que está acima desse ponto. Só que todos esses tubos estão abertos e aí você vai ter também a influência aqui da pressão atmosférica. Então, você tem a pressão atmosférica em ambos os lados, tá? Então, além da pressão hidrostática, você tem aquilo que a gente chama de pressão atmosférica dos dois lados, tá? E aí, o que acontece? Do teorema de Stevin, a gente tem que a pressão em um determinado ponto é igual à pressão atmosférica mais dGH, tá ok? Então, essa pressãozinha que tem aqui em cima, eu vou escrever para você, chama-se pressão atmosférica. Pressão atmosférica. E essa outra pressãozinha que temos aqui, isso aqui é o que a gente chama de pressão hidrostática. Também conhecida como efetiva ou efetiva, tá? Bom,
E a pressão resultante da soma dessas duas pressões acaba recebendo o nome de pressão absoluta. Pressão absoluta, tá? Então, isso aqui é uma aplicação também, né? Esse tubo em forma de U, ele é uma aplicação também do teorema de Stevin, tá? É também uma aplicação do teorema de Stevin. E aí, o que a gente vai fazer? Agora, a gente vai aplicar o teorema de Stevin para cada um dos lados. Olha só que legal. Então, no ponto A, você vai ter a pressão do que está acima dele. Aí, o que está acima dele é a pressão atmosférica, a pressão hidrostática do líquido 1 e a pressão hidrostática do líquido 2. Então, eu posso fazer o quê? Do lado A, você vai ter o P0 mais a pressão do líquido 1 mais a pressão do líquido 2. E aí, do lado B, você vai ter a pressão atmosférica mais a pressão exercida pela coluna de líquido 3. E aí você tem, ó, P0 e P0 do lado, quando você somar, vai dar zero. Então, você vai ficar com P1 mais P2 igual a P3. O que eu quero está aqui, que eu quero a densidade do líquido 2. Então, eu passo o P1 para o outro lado. Aí você vai ficar com P2 é igual a P3 menos P1. Agora a gente abre. O que é o P2? É a densidade do líquido 2 vezes G vezes H2. Vai ser igual a pressão do líquido 3. D3 vezes G vezes H3. Menos D1 vezes G vezes H1. Ó, o G aparece em todos os lados. Eu posso colocar em evidência desse lado aqui, ó, e cortar aqui e aqui. Professor, por que você não coloca logo os números? Porque não é legal. A gente deixa os números para colocar no final, tá vendo? Até rimou, tá? Então, guarde no seu coração isso. Não se preocupe com os números. Se preocupe com as condições que estão sendo impostas e o que é que justificam essas condições. Ele tem equilíbrio estático, né? Existe um equilíbrio hidrostático. Aqueles pontos estão sob a mesma pressão e foi de lá que eu parti. Então, o problema pede para eu calcular D2. Então, eu vou fazer o seguinte, D3 vezes H3 menos D1 vezes H1 dividido por H2. Ó, que legal. Agora sim nós vamos para os números, né? Então, D2 é igual à densidade do líquido 3, que é igual a 2,5. Então, você vai colocar 2,5 vezes a altura, que é quanto? 5 centímetros. Menos D1. D1 é quanto? 0,5. Vezes H1. Quanto que é H1? 2. 2 não, 5, perdão. E aí sim, H2, aqui embaixo, a altura dele é de 2 centímetros. Professor, eu preciso transformar para metro? Não, porque você tem centímetro em cima, centímetro embaixo, coloca evidência e cancela lá embaixo, que aí dá a mesma coisa, né? Então, aqui em cima, meus amiguinhos, olha como é que eu faço essa conta. 5 está aqui, 5 está aqui. Aí eu coloco 5 em evidência. 5 vem para cá. Aí você fica com 2,5 menos 0,5. Aí vai ficar com 2 vezes 5. Cancela 2 com 2, sobra 5. Então, a densidade do líquido 2 é igual a 5 gramas por centímetros cúbicos. E é isso aqui que recebe o nome de resposta, tá? E aí o que vai acontecer? Olha lá, eu vou marcar a letra A. O que eu quero que você perceba aqui uma coisa, ó. Tá vendo que a densidade do líquido 3 é 2,5? E que a densidade do líquido 1 é 0,5, e que a densidade do 2 é 5,0. Se você pegar isso aí e chacoalhar, aí essas três fases vão se desfazer, porque vai ficar meio misturado assim. Depois de um tempo, eles vão se acomodar. E o líquido que tiver maior densidade vai para a parte de baixo.
Então, esse líquido 2 aqui, ele tem que ter uma densidade maior do que o líquido 1 e maior do que o líquido 3. Então, se nessas respostas aqui você tivesse uma densidade menor do que 0,5 ou menor do que 2,5, você já poderia descartar isso como uma possibilidade de resposta, tá? Então, eu vou só deixar anotado aqui que ele tem uma densidade maior do que dos outros líquidos. Tá ok? Uma densidade maior do que a densidade dos outros líquidos. Aí para vocês, tá vendo? Tranquilo, mais uma aplicação do teorema de Esteve. Tá ok? Que é essa questão aqui do tubo em forma de U. Deixa eu ajeitar aqui, porque isso vai ficar depois guardadinho. Deixa eu só posicionar as coisas da forma que fique legal, tá ok? Aí assim, resolução, gabarito feito, ok? Fechou a questão.